Então vamos lá, gente. Atribulações, inquietações. Vamos começar de novo. Todos os dias a gente está envolvido com tanta coisa e nós não temos respostas para essas situações, porque se nós tivéssemos, nós as curaríamos, não é verdade? Então, mas por que a gente não sabe lidar com uma inquietação? Não sei por quê, né? Por que que a gente não sabe lidar com uma atribulação? Aquela coisa que chegou parece que veio para ficar nos perturbando, tirando a nossa paz, prejudicando a nossa vida, não é? Então, qual que é a razão disso? Então, eu estava fazendo um paralelo com a árvore, né? A árvore é um aspecto muito interessante porque ela nasce do chão e ela caminha em direção ao céu, né? Então ela vai criando suas raízes, vai criando o seu caule, vai crescendo, vai tendo suas folhas, vai se tornando adulta, sempre caminhando em direção ao céu. Isso é muito significativo, porque nós deveríamos fazer o mesmo, de ir criando nossas raízes terrenas, né? Estar bem aterrado nessa terra, com consciência da vida material, sim, mas caminhando em direção ao céu, né? Aonde nós temos aqui um aparelho chamado cérebro, que tem aqui, acontece aqui uma coisarada, né, que é uma recepção de energia, de informações, e ele armazena, e ele também transmite. Então, aqui acontece um movimento imenso. Mas, o que nos aconteceu? Então, eu estava dando o exemplo de uma árvore. Aqui a gente cresceu vendo as pessoas na roça, ou mesmo na cidade, quem queria fazer uma cerca viva, o que fazia? Plantava as árvores, depois cortava o pinhão dela, né? Que é a pontinha. O que acontece? A árvore não caminha para cima mais. Ela só cresce para os lados, então enche assim, só pelas laterais, e ali faz uma cerca. E nós, nesse último século muito materialista, também cortaram o nosso pinhão, né? Nós fomos roubados de nós mesmos e nós fomos roubados para ficarmos ligados a uma televisão, aos filmes de Hollywood, novelas, né? E as músicas foram também perdendo qualidade, a gente sempre voltada para essas coisas. E a indústria de bebida a toda, a indústria de fumo a toda, não é? E alimentação cada vez mais estranha, cada vez mais gostosa, mas também mais perigosa. Então a gente foi vivendo só para a vida material, né? Só para os lados. A gente não chegava aqui em cima para raciocinar, porque a gente estava parado por aqui, né? Eu ponho aqui por causa da boca, mas na verdade a gente estava parado aqui do umbigo para baixo, né? Então a gente não caminha para o alto, não chega até aqui para analisar, para criticar, para ponderar, não é? Então vocês veem a gravidade desta situação. Então o último século ele foi como essa poda, né? Tirando a nossa parte de cima e a gente vivendo só daqui para baixo. E a gente vivendo assim, mesmo vivendo para a vida material, a gente não ficou aterrado. A gente não ficou aterrado, porque quando você está bem aterrado, é porque você está ligado com o alto, sabendo, com esta conexão do alto com a terra, né? A gente adquire a sabedoria e sabe o que fazer com a vida material. Isso é mais do que sério, minha amiga, isso é seríssimo, mas nós não nos damos conta. As coisas foram acontecendo e nós não percebemos que nós gastamos então o nosso tempo na televisão vendo novelas, vendo Faustão e outros programas, e a gente gastou o nosso tempo com a cervejinha. Oi, Patrícia, com o cigarro, né? E o nosso dinheiro também com a cervejinha, com o cigarro, com as comidas gostosas, né? E chega-se ao cúmulo da gente gastar muito dinheiro com aparência, né? E gasta muito com aparência, não só com cabelo, com tinta, né? Com plásticas também, com preenchimentos. Nós gastamos muito com coisas que não nos trazem respostas,
que não nos dão felicidade, né? E o que que nós teríamos que fazer? Nós teríamos que recuperar, né, o pinhão da árvore. Nós teríamos que continuar subindo, né, a nossa caminhada para o alto e chegar a usar a nossa razão, porque a razão está aí para ser usada e a gente não está usando a nossa razão, né? A gente está usando só a emoção daqui para baixo, que está perturbada, porque ela não tem uma ideia brilhante, né? Então, eu falava no começo que a gente está desconectado, né? Está mesmo. Seria isso daqui, né? Eu não tenho respostas inteligentes para a minha vida, porque a minha mente só vê a aparência, só vê o superficial, né? Eu não vou àquele casamento porque eu não tenho aquela roupa. Ah, eu com esse carro velho, eu que não vou entrar naquele local. Ah, mas não é assim? Às vezes a gente perde um dente e aí eu que não vou sair sem o dente. Oi, Ângela. Então, a gente fica assim, ligado com essas coisas que não tem tanta importância, pelo menos não são decisivas. É claro, é óbvio que a gente deve ter uma aparência boa. O que é uma aparência boa? Uma aparência com um semblante tranquilo. A primeira coisa é estar bem internamente. Essa aparência tranquila, ela que vai cativar os demais, ela que vai trazer todas as bênçãos e glórias para a nossa vida, né? Agora, a aparência física também é importante no sentido de estar limpa, de estar esteticamente, né, bem apresentável, né, com uma combinação de cores, né, um bom gosto para se vestir. Não precisa luxo, precisa limpeza, asseio e um bom gosto, não é? Hoje em dia é moda roupa rasgada, onde que a humanidade chegou? É muita insanidade, você dá um absurdo de dinheiro por uma calça rasgada, gente. Olha a troca dos valores. Então a gente não sabe por que está infeliz, cheio de atribulação. Ah, eu não sairia se o meu dente caísse, né? Bom, eu já tive esse problema. Eu perdi aqui um dente e eu tinha uma palestra. Aí não dava tempo de arrumar, né? Eu tive que ir fazer a palestra. Então, a primeira coisa que eu falei com o pessoal, ó, talvez vocês não vão nem ligar para isso, mas eu tô ligando demais, mas eu vou pedir desculpas, né? Então, foi assim, gente, maior provação da minha vida. E eu tive que ir na cara dura, faltando dente, né? Depois eu até necessitei de colocar o implante, foi mais um tempo sem, né, com aquele buraco, mas aí a gente faz uma provisória. Mas naquele dia não tinha tempo de provisória, né? Então, eu passei por isso, tive que enfrentar, e foi tão interessante assim, porque as pessoas me ouviram da mesma forma. Eu ainda brinquei. Ah, eu vou fazer o que eu vim fazer agora, se incomodar vocês, o problema é de vocês. Porque se eu for ficar incomodada aqui, eu não vou trazer qualidade no meu trabalho. Então, até isso eu tive que enfrentar. E olha, foi maravilhoso eu ter enfrentado isso, porque imagine, cada reunião que você vai, que você frequenta, que você é a palestrante, que você vai levar uma informação que é boa, isso conta ponto para a sua vida interna, porque você está levando benefícios para as pessoas. Agora, aquele evento já estava marcado, então eu não vou comparecer, né? Então, cá para nós temos que dar valor ao essencial, não é? E por que a gente está tão inquieto e por que a gente está com tantas atribulações? Porque a gente deixou de valorizar o essencial, né? E nós passamos a valorizar o superficial. Então, quando eu dou valor ao superficial, eu perco em essência, eu perco em verdade. Eu perco em alegria, em descontração, né? Porque eu vou estar sempre preocupada, com esse cabelo eu não vou de jeito nenhum, assim o dente eu não vou de jeito nenhum,
não é? Então nós temos que ter mais simplicidade, mais verdade. Então quando nós começamos a conectar com a simplicidade, com a verdade, as inquietações já começam a desaparecer, né? Porque o maior valor na vida é a sinceridade, é a verdade. A gente não se mete em encrenca nenhuma quando a gente está vivendo com sinceridade. Falem a verdade, não é não? Então, realmente, a frustração seria muito, muito pior mesmo. Então, a gente precisa de fazer essas reflexões. Por que é que eu estou com a vida tão atribulada? Porque eu fiquei focando coisas que não têm sentido, coisas que eu não deveria prestar atenção, né? Então, muitas vezes a gente guarda mágoas, a gente guarda rancores, a gente se enche de raiva. Natural isso? Naturalíssimo. Mas eu quero viver nesse padrão, né? Então, se eu já entendi que eu quero estar bem, que eu quero estar serena, sem preocupações, né? Com uma vida bela, eu tenho que escolher, né? Eu preciso viver na simplicidade, né? Simplicidade no sentido da verdade. Hoje, gente, eu tô sem o dente, vocês me perdoem. Tá meio feinho, mas vamos lá assim mesmo. Vocês prestem mais atenção na minha palavra do que na minha boca, né? Então, por que nós não podemos deixar de estar bem por causa das coisas da vida terrena? Porque nós não temos que confundir o nosso ser interno com a realidade que nós criamos, né? Mas é o que nós estamos fazendo. E a outra coisa grave é que o que eu estou tendo na minha vida não se deve a ninguém, não é culpa de ninguém. Não é culpa de ninguém, por mais que as pessoas tenham elas feito coisas contra nós, nós é que atraímos aquelas coisas para nós, não é? Então, quando eu estou recebendo um retorno que está pesado, eu preciso me analisar como que eu estou movendo a energia e qual que está sendo o meu foco, né? Se o meu foco está na minha raiva do fulano, no medo da vida piorar, né? O que vai dar esse negócio do Brasil aí, essa eleição lá nos Estados Unidos, o que vai ser do mundo? Se eu começar a ficar com preocupações, os meus problemas não acabam nunca, né? E de fazer o que devemos fazer, porque essas coisas são superficiais. Então, elas estão no âmbito material. Agora, elas só estão no âmbito material e no âmbito da superficialidade porque a gente não está, né, tendo uma vida em contato com a essência. Nós não reservamos aquele tempinho diário para trazer as coisas de baixo até ao céu, né? Até onde a gente vai refletir, vai usar o raciocínio. Então é aquele momento que eu falo assim, eu tô mesmo com uma raiva e eu quero pegar o fulano, eu quero enforcar. E eu preciso reconhecer, eu tenho falado isso sempre com vocês, eu preciso reconhecer, né, o que está me acontecendo. Por quê? Para tirar o foco daquilo. Ah, tá, então sim, isso está ruim mesmo, e eu reconheço que eu tô com raiva mesmo, né? E que então, o que eu vou fazer? Porque eu não quero passar o resto da minha vida com raiva. Mas sabe o que acontece? Tem gente que gosta de ficar com raiva. Tem gente que adora ficar contando os desaforos que recebeu. Tem gente que adora ser a vítima, né? Por que fizeram isso? Por que ele fez aquilo? Por que aconteceu aquilo? E eu sempre a vítima. Então tem gente que adora isso. É triste, perdemos a nossa essência. Então todos esses exemplos que eu estou dando aqui nada mais são do que nós perdendo a nossa essência, não é? Porque é tão normal que a gente realmente tenha raiva quando faltou o amor, né? Quando a gente tem raiva porque faltou o amor, simples assim, não é? A gente tem medo também porque faltou o amor. Por que tem medo? Porque não tem amor, porque se tivesse amor tinha proteção, tinha amparo, tinha trocas, né? Mas não tem amor, então morro de medo, estou sozinho no mundo.
Opa, mas isso aí é maravilhoso, né? Então já consigo largar muitas bobagens para lá. Olha só, primeiro reconhecer o que é bobagem. Então, para que eu vou ficar socando em ponta de faca, né? E segundo, que resolveu largar. Porque é muito melhor quando a gente resolve largar. Este é o único segredo. Quando eu reconheço que a minha vida virou um problemão, eu primeiro tenho que olhar para mim. Bom, o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço que transformou a minha vida num problemão. Porque por mais que as coisas tenham sido causadas pelas situações, como eu estou sempre contando isso para vocês, né? Quando as coisas são causadas pelas situações, as outras pessoas, nós precisamos isentá-las de culpa, porque elas também são movidas por situações. Então, aqui na Terra, é um constante movimentar de situações, não é? A gente movimenta todas as situações com o que a gente pensa, com o que a gente fala, com o que a gente faz. E, além do mais, o universo tem uma condução, não é? Tem uma vida inteligente que regra a vida universal. Esse é o outro ponto que eu quero colocar para vocês. Faço cara de paisagem para muita coisa, minha amiga, isso daí é perfeito. Cara de paisagem é ótimo, não é? Oi, Juliana, bem-vindo. Então, gente, olha a simplicidade das coisas. O universo, se vocês estão acompanhando lá os dias numerológicos, que todo dia eu estou colocando, é muito bom observar o dia a dia, como que um dia prepara o outro e como que o outro completa o de trás, porque o universo ele é conduzido pelo dono dele. Então, ele está sempre enviando ondas que vão fazer acontecer coisas aqui na Terra. E a gente está dentro da Terra, em cima da Terra, a gente está dentro da divindade. Então, essas ondas, elas vão produzir algo em nós. Então, atualmente, está acontecendo exatamente isso. Onda após onda, remexendo tudo, para poder fazer com que a gente desperte, olhe para o besterol todo e comece a criar definições mais elevadas. Você está gostando das postagens? Opa, que ótimo. Raquel não usa muita maquiagem, nem eu, né, gente? Olha que eu não passo esmalte, quando muito eu passo um batonzinho, um pouquinho de lápis, e só, né? Por quê? Porque a nossa aparência tem que ser o que a nossa alma está trazendo, não é? Então, as ocasiões especiais a gente se veste de palhaço, né, Raquel? Porque é um tanto de maquiagem, hein? Um tanto de brinco, um tanto de colar, um tanto de coisa. Gente, é demais, né? A superficialidade é muito, muito grande. Eu, Cristina, sonho com aquele dia que vai estar todo mundo de túnica branca e só e ponto, não é? Acabou. E alma relacionando com alma, né? Espírito relacionando com espírito, tudo na base daquela consciência pacífica, né? Daquela verdade. Vamos rir, né? Então, gente, mas o que acontece? Nós não focamos na realidade espiritual, nós só focamos na realidade material. Não há solução para a vida material sem a inspiração, que vem do alto. Então, o que é que nos acontece? Nós arranjamos tempo para todas as coisas. A gente não perde a série na TV, a gente não perde o filme tal, a gente não perde a novela tal, a gente quer ver o Faustão, a gente quer ver o show não sei de quem, mas eu não acho uma hora para sentar e pensar assim, caramba, eu estou devendo 20 mil reais e eu não tenho um tostão, como que eu vou fazer? O que me é dado fazer? Como que eu posso movimentar as coisas para que eu abra alguns canais, não só para gastar, mas para entrar também? Então eu começo a trabalhar naquele assunto ali, começo a admitir coisas. Eu não estou sabendo administrar minhas riquezas. Eu deixo sair mais do que entra.
É mesmo, eu nunca poupei nada. Gente, eu tô gastando muito com cigarro. Gente, eu gastei R$ 1.000 no salão agora e a dívida tá lá sendo rolada. Então, a nossa mente é para isso, é para a gente analisar o que é que está me acontecendo, o que foi que eu fiz para chegar aqui e o que eu devo fazer para sair daí. Só que a gente não tem essas respostas por enquanto. A gente está perdido, não é? A gente está envolvido com a coisa arada e não sabe como que vai sair, não é verdade? Então é a hora que a gente começa a analisar. Estou gastando demais mesmo, eu preciso administrar melhor. Me administrar também, não só administrar meus ganhos, quanto a minha pessoa. Eu preciso fazer aqui uma lista das prioridades. Então, quando nós começamos a nos envolver com a situação usando a inteligência, o que começa a acontecer? A gente subiu daqui para cá, a gente subiu do medo, né? E veio para cá sondar novas possibilidades. Então, dá para entender, gente, o que eu quero passar para vocês? Seria simplesmente isso. Então, o que acontece? A gente nem fé não tem mais, né? Então, nós vamos pegar a nossa situação hoje, que está problemática demais, né? Com toda essa parafernália acontecendo aí de mentira, né? Uma movimentação descarada para nos empobrecer e para chegar a uma outra situação financeira, né? Sumir com dinheiro físico, apenas dinheiro virtual, quer dizer, as liberdades vão sendo restringidas cada vez mais, né? Então, nós estamos nisso daí e a gente não sabe o que fazer. Como que nós vamos agir numa situação dessa? A única coisa que nos é pedido é fique em paz, confie, porque quem está no comando é Deus, né? Quem está no comando é o dono da terra, é ele que sabe o que ele está conseguindo com todas essas coisas. Então, sim, senhor, muito obrigada. Agora, qual que é a minha parte nisso tudo? Gente, porque enquanto a gente não despertar, o arroxo vai continuar e piorar. Nós temos que despertar, né? Então, nós temos que chegar nesse ponto de leveza e de união com Deus, de tal forma que o mundo está caindo e a gente está seguro, porque a segurança é interna. Porque a gente sabe que aquela mão vai nos tirar e vai nos levar para aqui e para ali, vai nos conduzir para onde é o nosso lugar. Então, mas nós não temos essa fé mais. Nós nem acreditamos que tem alguém no comando conduzindo isso aqui, querendo de nós uma resposta madura. Né, querendo de nós uma resposta real, baseada em premissas elevadas, onde ninguém precisa roubar de ninguém, muito contrário, um colabora com o outro e todo mundo se promove, todo mundo cresce com ajuda mútua, seres humanos livres, trocando, olha que beleza, não tem ninguém dominando ninguém não, cada ser desabrocha e troca com o outro que desabrochou também. Isso que é esperado de nós, mas a gente está demorando muito para sair da bebidinha, para sair do cigarrinho, para sair da bobajada, né? Para sair dessa aparência, dessa superficialidade. Então a gente fica roendo as unhas porque morre de medo do ladrão entrar, né? E gasta um dinheirão com segurança. É isso que o mundo quer. Agora, enquanto a gente está nessa faixa, o que a divindade vai fazendo? Ela vai usando os seus fantochinhos aí e vai apertando a situação para ver se a gente desperta, né? Então, se a gente olhar o mundo desse ponto de vista, que há uma condução, né, mais elevada, e essa condução tem sabedoria e ela está acima do bem e do mal, ela move os pauzinhos lá de acordo com a resposta que a gente dá. E a gente está demorando demais para despertar, que tem que pular fora desse tipo de sexualidade, tem que pular fora desse tipo de alimentação que a gente está tendo, tem que pular fora desta medicina que só nos adoece e não nos cura, né? Existem outras formas de cura.
A gente usá-la como um paliativo cai muito bem, muito obrigada, mas não nos cura. Nós precisamos de buscar a cura real, e a cura real vem de um pensamento bom, vem de um sentimento gostoso, vem de um sentimento calmo. Isso a gente só consegue em união com o Criador. Mas não, em vez de eu me focar no Criador e falar, pois é, Pai, ou pois é, Senhor, pois é, São Francisco, pois é, Arcanjo Gabriel, Arcanjo Miguel, sei lá quem é que você quer falar, com quem que você gosta de conversar. Eu estou aqui falando nesses seres porque a gente cresceu em religião, né? Mas não precisa dar esses nomes ao boi. Mas a gente sabe que há um mundo espiritual que comanda o mundo material. Então, ou eu vou me coligar com este mundo onde há sabedoria, ou eu vou permanecer batendo a cabeça aqui. Então, essa é a nossa escolha, né, gente? Um golinho de água. Isso é o que eu queria passar para vocês. Concluindo, né? Ou nós olhamos e nos misturamos e nos embolamos com o besterol da vida, ou nós olhamos para ele do ponto de vista elevado, né? Então eu primeiro subo aqui, depois eu olho para a situação inferior e vou analisando e vou escolhendo. Isso aqui eu preciso mudar, não quero mais reagir assim, não gosto mais de ficar com esse tipo de relacionamento, eu preciso limpar a minha alimentação. Então, aí vocês veem que vai havendo um trabalho de origem superior. Então, está claro, né, Dandara? Aí, pessoal, então eu vou dar boa noite a vocês, agradecer muito. Vocês querem perguntar alguma coisa ou comentar ainda alguma coisa antes da gente encerrar? E às 8 horas, aí nós voltamos com o aconselhamento, porque é uma oportunidade de vocês poderem colocar coisas para a gente compartilhar e procurar resolver, né? Então, tudo bem? Podemos encerrar. Então, pessoal, muito obrigada mais uma vez. Deus abençoe vocês, eu também abençoo vocês. Para mim é uma honra ter quem me escute, né? Porque eu me sinto útil e me sinto colaborando do jeito que eu posso, que é esse. Cada pessoa colabora com os demais naquilo em que tem a possibilidade, né? Então, beijo e até a próxima semana. E até daqui a pouquinho quem voltar para o aconselhamento. Tchau, tchau.